queria contar um pouco do que é o Dicas. O Dicas nasceu de uma necessidade realmente de fazer um mundo diferente na implantodontia. Eu sempre me senti ilhada por estar numa cidade extremamente interiorana, muito interiorana, num mundo muito complexo, né? Porque eu não tinha ninguém por perto, não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Eu venho de 30 anos na implantodontia, eu nunca fiz uma clínica, todas as minhas resinas caíram, todas as minhas vendas... Então, eu nasci na implantodontia realmente nesse mundo aqui, né, dos garbáceos, da lâmina de limpo, e sempre um pouco sozinha, né? Principalmente depois da perda do Edson. E aí o grupo Perimplantar foi um grupo que nos deu um start muito grande de conhecer pessoas. Então, quando eu conheci você, Eduardo, propriamente dito, eu cobri um gap muito grande meu. Por exemplo, eu tenho uma absurda dificuldade com o inglês. Então, toda hora que eu quero ter certeza que a minha tradução está boa no inglês, Eduardo, faz um vídeo aí para mim, um áudio desse texto. Quantas vezes eu fiz isso? Né? Milhões de vezes. Aí a mesma coisa, Ricardo, pelo amor de Deus, esse conjuntivo, como é que eu vou fazer? Rosenvaldo, e agora? Eu vou indicar realmente um zigomático para esse caso? Então, de uma forma muito maldosa, eu criei um grupo de WhatsApp com professores que cobriam as minhas necessidades, a minha necessidade da área de atuação que eu tinha maior dificuldade. Só que esses colegas tinham um diferencial muito grande. Esses colegas estavam a fim de nos ajudar, porque nós temos grandes nomes na odontologia nacional, vamos falar a verdade, que não tem paciência para isso, né? Então, assim, não é só que vocês são profissionais maravilhosos, não foi essa a escolha, foi porque vocês estão a fim realmente de compartilhar, né, uma implantodontia diferenciada, um pelo outro, torcendo que aquilo dá certo. Quantas e quantas vezes você me falou assim, Evelyn, olha, não coloca isso no grupo muito aberto, porque isso não está liberado na literatura, por mais que você tenha uma eficiência nessa técnica, né? Poxa, é mesmo, quando a gente está falando no público, a pessoa precisa de acreditar no projeto, mas não vamos fazer a coisa errada. Enfim, a ideia foi essa do Dicas. O que a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui é sobre os implantes curtos em casos totais. Porque a gente tem uma noção de que a gente vai usar implantes curtos, geralmente em casos parciais, em casos de região posterior de mandíbula, mas a gente tem visto hoje que a gente tem um problema um pouquinho maior, uma casuística um pouquinho maior. E quando a gente tem a perda dentária, ela acompanha de perda toda aquela estrutura de suporte, tanto de tecido duro quanto de tecido mole. E a gente acaba lidando com casos como esses aqui, que são bastante difíceis e que qualquer tipo de manipulação de prótese que você queira fazer aqui, seja ela removível, seja ela sobre implante, é muito difícil de abordar. Então, a gente precisa ter uma abordagem para situações extremas como essa, e que são casos que aparecem com alguma frequência no nosso consultório. Então, quando a gente pega, por exemplo, a maxila, o Rosenvaldo comentou isso muito bem, o padrão de reabsorção da maxila é diferente do padrão de reabsorção da mandíbula. Então, a gente pega a maxila, que tem uma tendência de reabsorção mais no sentido horizontal, e a gente consegue tratar esses casos muito bem quando a gente começa a ter um pouquinho mais de reabsorção, usando implantes com approach palatino, podendo fugir da área de reconstrução, podendo fugir de enxertos, que vão trazer um tratamento mais demorado do paciente, vão aumentar a morbidade do tratamento, o custo do tratamento. Então, a gente consegue resolver muito bem, na maioria das vezes, com implantes com approach palatino, na região anterior, e algumas vezes com implantes curtos na região posterior, e o Rosenvaldo mostrou muito bem. Técnicas de ancoragem, as técnicas esqueléticas, elas vão poder resolver o problema da maxila, na maioria das vezes, e quando eu preciso lançar a mão de implantes curtos, eu não vou, na maioria das vezes, precisar de implantes curtos na maxila inteira, mas na região posterior, se eu não quiser, de alguma forma, abordar o seio maxilar. Como o Rosenvaldo mostrou, com casos como esse Olonfor Standard, e se eu não estiver satisfeito com esse Olonfor, ou se eu não puder
resolver o caso que eu não for, eu posso lançar mão de implantes pterigóides, eu posso lançar mão de implantes zigomáticos, eu posso mesmo lançar mão de alguns implantes curtos na região posterior para não ter que abordar o seio maxilar. Como o Rosenvaldo falou, eu também trabalho no seio maxilar, eu também faço enxertos em seio maxilar, não tenho nada contra a técnica, mas se eu puder trabalhar em osso nativo, em osso do paciente, vai ser a minha preferência. E a gente vai deixar aquele levantamento de seio para a situação onde eu não tenho outro recurso. Então, de um modo geral, hoje, na nossa clínica, o que a gente tem trabalhado é tentando buscar aquele osso nativo do paciente, tentando buscar aquele osso residual após a reabsorção, fugindo de enxertos quando são casos totais, e guardando mais os enxertos para casos parciais. Já a mandíbula, ela tem um padrão de reabsorção mais vertical. Então, embora a gente também tenha uma reabsorção no sentido horizontal, o predomínio dela na situação na vertical. Então, a gente... só um pouquinho, meu computador deu uma falhadinha aqui, já vou voltar. Só um minuto, pessoal. Como essa, o que eu faço? A gente começa a perder volume na mandíbula para casos totais, a gente pode pensar em abrir mão daquela ponta de faca do osso, passando uma broquinha ali, reabsorvendo e entrando com implantes convencionais, em vários níveis. Então, há trabalhos mostrando casos totais, mandíbula, com 4 implantes reabilitadas com 98% de sucesso, com implantes estreitos, mas a minha preferência é trabalhar com implantes de diâmetro normal, porque a gente sabe que o volume, o diâmetro do implante, ele é muito mais importante do que o comprimento do implante na distribuição de cargas. Nós vamos falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Então, o que a gente tem feito é lançar mão de remover aquele osso mais fino e trabalhar com implante de diâmetro convencional. Algumas situações, quando a reabsorção é mais extremas, a gente pode trabalhar sim com implantes curtos, tomando muito cuidado para que o implante não seja instalado nessa região da base da mandíbula, porque essa é a linha curta de distribuição de carga da mandíbula. Então, se você, numa tentativa de botar implante um pouquinho mais comprido, entrar com o implante e perfurar essa base da mandíbula, você tem o risco, no médio e longo prazo, de fratura da mandíbula por esforço. Então, a gente sempre procura deixar na base da mandíbula 2 milímetros de espessura óssea ali, não invadir esse espaço, para não alterar a linha de força da mandíbula. Em alguns casos, essa mandíbula vai estar tão reabsorvida que nós vamos ter que trabalhar com implantes extra curtos. Então, são implantes ainda menores, situações bastante extremas, e que a gente vai trabalhar com isso sem ter que fazer um aumento ósseo vertical. Então, essa diferença da maxila para a mandíbula, eu acho que a maxila, o Rosenvaldo já colocou muito bem, e a gente não vai tratar a maxila com implantes curtos. No caso, a gente vai complementar com implantes curtos, um tratamento de ancoragem esquelética, de implantes inclinados, implantes com approach palatino, e eu vou me ater hoje mais aqui a falar da mandíbula, então. A gente tenta evitar a enxertia, porque a gente sabe que, por mais bem descrita que essas técnicas estejam na literatura, elas podem trazer grandes eventos adversos que vão fazer com que o paciente tenha que retornar ao consultório, que a gente tem que intervir novamente de alguma forma, e, além disso, elas podem falhar em produzir o volume adequado. E o que é isso, então? Imagina que eu peguei meu paciente que tinha 7 milímetros de obturação disponível e eu fiz uma distração osteogênica ou uma falta de técnica, um aumento vertical de tela, uma distração osteogênica, e levei esse meu paciente, a intenção era levar esse paciente a 12 milímetros, e ao final, quando cicatriza tudo, acaba o caso, o paciente tem 8 milímetros ou 9 milímetros. Então, ela pode não produzir todo aquele ganho que eu imaginei. Um terceiro fato importante é que a gente sabe que os implantes instalados em áreas enxertadas, eles vão ter uma taxa de sucesso menor do que aqueles implantes instalados em sítios não enxertados. Então, por essas razões, a gente prefere muitas vezes trabalhar com implantes curtos, sem usar as técnicas de aumento ósseo vertical, para que a gente tenha esses implantes instalados naquele osso que vai ser mais capaz de absorver as cargas da mastigação e dissipar essa carga no osso. Certo? Se eu tenho uma área enxertada, eu talvez não tenha tanta capacidade assim, porque a minha área de contato entre a superfície do implante e o osso verdadeiro ela vai ser menor, mesmo que eu esteja trabalhando com implantes curtos. E implantes curtos, então, o que a gente sabe? Primeiro, a gente definir o que é implante curto. Se eu perguntar para o pessoal na plateia, a gente está agora com cerca de 120 pessoas assistindo a gente, o que considera implante curto? Eu acho que cada um vai dizer uma definição diferente, vai dizer 10 milímetros, 8 milímetros, 7 milímetros, 5 milímetros.
E o que a gente vê, na verdade, é que a literatura ela não tem uma definição clara do que é implante curto. A gente pega trabalhos dizendo que implantes curtos são aqueles menores que 10 milímetros, ainda é a maioria dos trabalhos hoje descritos na literatura, falam em implantes curtos, aqueles menores que 10 milímetros, como a gente tem alguns trabalhos falando em menores que 8,5. Existe uma tendência hoje na literatura que ela venha para que os implantes curtos venham para essa faixa de 8,5, sejam considerados implantes abaixo de 8,5 milímetros. E está surgindo também na literatura uma nova classificação, que é aquela dos implantes extra curtos, que são aqueles implantes menores que 6 milímetros. Então, nós vamos começar dessa faixa hoje de 8,5 para baixo, tá? Quando a gente vai falando de implantes curtos para vocês. E esses implantes curtos, primeiro, eles têm uma cirurgia facilitada. A técnica que a gente usa para trabalhar com os implantes curtos, ela é muito parecida com aquela técnica que a gente usa para trabalhar com os implantes convencionais. Tem pequenas modificações, pequenos macetes, pequenos entendimentos que eu tenho que ter, mas a técnica cirúrgica, sim, ela é muito parecida. Além disso, eu vou ter um menor risco cirúrgico. Quando eu estou falando de risco cirúrgico, eu estou falando de trabalhar nessas áreas muito próximas ao canal mandibular, por exemplo, muito próximo ao meio maxilar, e com isso a gente tem uma taxa de acidente cirúrgico muito menor que aquela que a gente encontra, por exemplo, na cirurgia de aumento ósseo vertical. A gente tem muito mais relatos na literatura de complicações ou de porcentagem dos pacientes que apresentaram complicações quando foram aplicadas as técnicas de aumento ósseo vertical do que quando foram tratados com implantes curtos. Necessidade de enxerto. Não é o caso que a gente vai discutir hoje aqui, mas a gente sabe que até para trabalhar com implantes curtos, eu preciso fazer algum enxerto, principalmente falando em aumento ósseo horizontal, para que a gente possa trabalhar com implantes curtos. Eu já tive caso de ter que fazer um aumento ósseo vertical para trabalhar com implantes extra curtos, tamanho era a reabsorção na situação tratada. Então, apesar de a gente trabalhar com implantes curtos para tentar diminuir ou tentar evitar o enxerto alguma vez, a gente é obrigado, sim, a fazer enxerto mesmo com implantes curtos. E, finalmente, eu acho que talvez o principal questionamento de quem ainda não trabalha com implantes curtos seja a previsibilidade, como é que esses implantes vão estar daqui a 10 anos. E para que a gente possa responder isso, a gente tem que ir não só para a literatura científica, e a gente vai responder tudo isso para vocês, a gente vai trazer essa literatura científica que apoia isso, como a gente tem que entender como é que é a lógica biomecânica dos implantes curtos, como é que esses implantes vão trabalhar para eu saber se são capazes de aguentar a carga ou não. E eu gosto sempre de trabalhar, de mostrar esse implante, esse artigo, todas as aulas minhas eu mostro esse artigo, que ele é um artigo de análise de elemento finito. Quem não está familiarizado com a análise de elemento finito, o que é isso? A análise de elemento finito ela é uma técnica de simulação matemática de uma realidade clínica. Então, é como se a gente fizesse no computador, simulasse o osso, simulasse o implante e simulasse a carga aplicada a esse implante. Isso é, por exemplo, muito usado na engenharia para vocês verem assim, como é que eu posso construir um prédio de 100 andares no Japão que tem terremoto e o prédio não cai. Eu tenho que saber como que ele vai fazer, como é que essas cargas vão trabalhar na hora que o prédio balançar. Então, isso é muito usado na engenharia. E a gente vem trazendo esse conhecimento para a odontologia e, muito especificamente, para a implantodontia. Então, o que eles fizeram? Simularam no computador uma arcada, um bloco ósseo, que ele tinha 1 milímetro de osso cortical, um osso medular e mais 1 milímetro de osso cortical embaixo. E instalaram digitalmente, lógico, nesse osso, implante de 6, 7, 8, 9, 10 até 12 milímetros. E também implante de 12 milímetros com travamento bicortical. A gente sabe que, o pessoal que é mais antigo na implantodontia sabe que era quase que obrigatório você fazer um travamento bicortical para ter uma boa estabilidade primária dos implantes antigamente. Hoje a gente tem outros recursos, como a modificação na macrogeometria dos implantes, que a gente não precisa mais desse recurso. Então, eles aplicaram uma força de 100 newtons a 30 graus nesse implante. O que eles observaram? Que quando eles aplicaram essa força, o osso tem uma propriedade chamada viscoelasticidade. O que é isso? Ele é capaz de se deformar e voltar à sua posição inicial sem que, com isso, o osso sofra dano. Eles observaram que no implante de 6 milímetros, ele tem um micromovimento dentro do osso. Esse micromovimento, pessoal, é um micromovimento que ele não é clinicamente perceptível, ele é um micromovimento que ele é menor que 50 micrômetros, então clinicamente ele não é percebido, mas ele é o suficiente para fazer com que o osso dissipe a carga nessa deformação e volte. E que o implante mais curto, aquele implante de 6 milímetros, ele teve um deslocamento muito maior na porção cervical do que, por exemplo, o implante de 12 milímetros, que na porção apical praticamente não teve nenhum
micromovimento. Então, com isso, ele concentrou o implante mais longo, concentrou o implante nessa região, onde ele fez aquele movimento de fletir. O implante de 12 milímetros com travamento bicortical não movimentou nada na porção apical, movimentou muito pouco no cervical, mostrando, então, uma grande concentração de estresse nessa região. Eduardo, não estou entendendo nada. Como é que é isso de verdade? Então, olha só esse gráfico. Esse gráfico é como se vocês estivessem vendo o osso ao redor do implante. O que vocês estão vendo com cores mais fortes são mais concentração de estresse. Onde você tem a cor mais fraquinha, é menos concentração de estresse. Então, vocês observam que, independente do comprimento do implante, o implante ele concentra o estresse nos primeiros milímetros. Então, tanto o implante de 6 quanto o implante de 12, eles vão concentrar o estresse nos 5 primeiros milímetros. A partir daí, o estresse transmitido ao osso é muito pequeno. Então, isso significa que o implante curto ele é capaz de receber aquela carga da mastigação e dissipar de forma efetiva no osso. E no corpo do implante, como esse estresse se comporta no corpo do implante? A mesma coisa, nós temos um implante de 6 milímetros desse lado, um implante de 12 milímetros desse lado. A gente observa uma concentração de estresse muito grande nos dois implantes, na porção mais cervical, próxima à crista do rebordo. E a partir daí ele vem diminuindo até que 5 milímetros ele praticamente cessa a distribuição do estresse. E olha que interessante, pessoal. No implante mais longo, você tem uma concentração de estresse aqui próximo da primeira rosca e depois mais abaixo um pouquinho, que é justamente onde ele faz aquela flexão. E aí, se a gente pegar e transportar isso no consultório segunda-feira, o que eu vou observar? O que vocês já devem ter observado? Eu duvido que alguém aqui já tenha visto uma fratura de implante curto, mas vocês já viram uma fratura de implante longo. E onde é que acontece essa fratura? Normalmente é perto do primeiro contato do implante com o osso, ou próximo da primeira rosca, ou quando ele já perdeu algum suporte ósseo, mais ou menos no meio do implante, onde ele fratura, porque justamente ele concentra o estresse. Mas o implante curto ele é totalmente capaz de receber e dissipar efetivamente essa carga. Mas aí vocês podem dizer assim para mim, Eduardo, esse trabalho é um trabalho mais antigo, é um trabalho de 2003, é uma análise de elemento finito bidimensional. E esse implante que vocês usaram, que foi usado nesse estudo, é um implante de hexágono externo. A gente sabe que hoje a gente usa muito mais implante de conexão tipo conemórfica, de conexão cônica. E aí, como a Evelyn falou, eu tenho a oportunidade de coordenar um curso de mestrado e uma vantagem da gente poder ter essa acadêmica é tentar responder as perguntas da gente. E o que a gente pensou? Será que se eu pegar isso, esse mesmo desenho de trabalho, e usar um implante de conexão cônica, quer dizer, um implante de conexão tipo conemórfico, e fizer uma análise de elemento finito tridimensional, que é uma coisa mais nova, será que eu vou achar um resultado diferente? E foi o que a gente fez. Eu peguei um no meu de mestrado, Rodrigo França, e essa foi a dissertação de mestrado dele. Então, essas duas imagens que vocês estão vendo aqui, a imagem da direita da tela de vocês é exatamente a mesma imagem da esquerda. Só que na esquerda eu cortei esse bloco ósseo ao meio para a gente ver o que acontece lá dentro. E eu falei para vocês que o osso tem um micromovimento, o osso faz um micromovimento pela viscoelasticidade do osso. Então, o que a gente fez aqui? Para que vocês possam visualizar melhor, a gente ampliou esse micromovimento. Mas o estresse que vocês vão ver transmitido ao osso, ele é real. Ele é o que acontece de verdade. Então, o que nós fizemos aqui? Da mesma forma que outro experimento, fizemos uma carga de 100 newtons a 30 graus e aplicamos nisso aqui. O que a gente observa? Que ele não ultrapassa o ápice do implante. Quer dizer, esse implante é um implante de 4 por 5,5. É um implante considerado extra curto. Então, mesmo no implante extra curto, ele foi capaz de sustentar essa carga da mastigação de forma adequada e distribuí-la no osso. E, novamente, onde é que eu tenho concentração de estresse? Próximo da crista do rebordo. Isso, pessoal, é uma coisa muito importante, porque isso significa, para mim, que aumentar o diâmetro do implante é muito mais importante do que aumentar o comprimento do implante para que eu possa distribuir as cargas da mastigação. Tá? Mas, Eduardo, mas, poxa, legal. Mas a gente está falando de implante unitário. Você veio aqui falar de protocolo, de dados totais. Então, o que a gente fez? A gente fez a mesma coisa, simulando como é que esses implantes iam se comportar se a gente fizesse um caso unitário ou se a gente tivesse casos unidos. E aí a gente abusou. A gente
deu uma sobrecarga esse sistema. A gente simulou nessa análise de elemento finito um contato prematuro. Então, como se eu pegasse toda a carga da mastigação e botasse em cima de um único ponto da coroa. A gente testou isso com implantes separados e com implantes unidos. Então, nessa imagem aqui de cima, foi com implantes com coroas separadas. Olha o que acontece quando a gente tem um contato prematuro. Eu tenho um estresse absurdo sobrecarregando todo o implante, inclusive passando da altura do implante. Então, isso é uma carga que é extremamente deletéria para qualquer sistema. Mas, quando eu tenho isso com a prótese unida, olha aqui embaixo a diferença. Novamente, eu consigo suportar essa carga da mastigação de forma adequada. Então, imagina que a gente fez uma prótese tipo protocolo inferior em cima de implante de 5,5 e o paciente mordeu exatamente em cima de um ponto naquela distal daquele último implante. O que eu vou ter é essa distribuição aqui. Então, mostrando que, mesmo assim, o implante vai ser capaz de receber e dissipar essa carga de forma adequada. Certo? Ah, Eduardo, mas tem um outro problema. Quando eu tenho uma mandíbula muito reabsorvida, eu vou ter uma prótese com uma espessura muito grande, que ela vai se assemelhar a uma relação coroa-implante muito desfavorável. E se eu perguntar para vocês assim, de onde vem esse conceito de relação coroa-implante? Qual é a relação coroa-implante ideal? Vocês vão concordar comigo que, em dente, essa relação coroa-implante ideal ela é 1 de coroa para 2 de raiz. Mas quem foi que disse isso? De onde está um trabalho que mostra para a gente assim, olha, onde essa relação é 1 de coroa para 2 de raiz, a minha taxa de sucesso foi X. Onde essa relação foi 1 para 1, a minha taxa de sucesso foi Y. E quando ela foi 2 para 1, foi Z. Alguém conhece um trabalho desse na literatura? Não, né? Eu também já procurei muito e não achei. Se alguém achar, por favor, me manda esse trabalho. E essa relação, feita para coroa raiz, foi transportada para implantes da mesma forma. Se a gente fizesse um estudo mostrando que, se essa relação coroa-raiz é 1 para 2 é X, for 1 para 1 é Y, for 2 para 1 é Z. Isso também foi tomado como um dogma, como uma verdade absoluta. E quando a gente vai para a literatura científica ver isso, o que a gente vê é que tem N trabalhos na literatura mostrando que a relação coroa-implante ela não é um preditor de falhas em implantes curtos e nem nos implantes mais longos. Inclusive, o último consenso da Academia Europeia, o penúltimo consenso da Academia em 2018, abordou exatamente esse tema. E o que eles fizeram? Fizeram uma revisão sistemática da literatura e soltaram um consenso dizendo que quando essa relação era de 2,14 para implantes unitários, quer dizer, coroas unitárias, eles não demonstraram nenhum aumento na ocorrência de complicações técnicas e biológicas. Ou seja, a gente não teve mais perda periimplantar, a gente não teve mais perda óssea dos implantes, a gente não teve mais problema de prótese. Então, a relação coroa-implante para eles não foi um preditor de falhas. Ah, você diz assim, Eduardo, mas aqui é até 2,14. Por que 2,14? Porque isso é uma revisão sistemática da literatura. Então, o que eles acharam na literatura foi até 2,14. Mas o que a gente vê são vários outros trabalhos abordando, inclusive, mais do que isso e mostrando a mesma relação, a mesma não relação de causa e efeito entre o aumento da relação coroa-implante e a incidência de complicações ou de falha dos implantes. E aí, no consenso do ano passado, de 2019, novamente na academia, e eu pude participar dessa reunião, até já apresentou um trabalho, vou mostrar para vocês, de implante curto, nesse evento da IAO, e novamente, a relação coroa-implante ela não foi considerada como um preditor de falhas. É lógico que quando a gente fala aqui de relação coroa-implante, a gente está falando para trabalhar de uma forma bem organizada, com um bom ajuste oclusal, com boa distribuição de cargas, para que a gente possa ter todo aquele trabalho, aquele planejamento executado de forma adequada. Também a gente não pode fazer um trabalho de qualquer jeito, fazer uma prótese mal feita, ou um implante instalado fora do posicionamento dimensional ideal, e achar que a relação coroa-implante não vai influenciar. Nessa situação, ela vai ser mais um fator se contando para que possa haver complicações. Então, a gente pega situações como essa aqui, por exemplo, são situações muito limitantes, onde a gente tem em torno de 7 milímetros, 7,5 milímetros de osso disponível, lembrando que eu não quero usar pelo menos aquele último milímetro aqui de baixo, a gente observa que vai ser um caso um pouco mais difícil. E o que a gente vê, além disso? Essa mandíbula é uma mandíbula que é extremamente densa, é um osso extremamente cortical.
E a gente sabe que o osso extremamente cortical ele pode ser um osso muito bom para dar estabilidade primária ao implante, mas é um osso muito pouco celularizado. Então, é um osso que, para a osseointegração dos implantes, não vai ser tão bom, porque eu não vou poder ter o sangramento da região, que vai levar para a superfície dos implantes a fibrina, as células mesenquimais indiferenciadas, que vão se diferenciar do osteoblasto mais tarde. Então, normalmente, a gente trabalha com osso muito cortical, a gente tem uma estabilidade primária muito boa, mas uma estabilidade secundária que ela vai perder um pouquinho por conta desses fatores que eu falei. E um outro fator que a gente viu nesse caso é que a emergência dos forames mentuais, elas são muito próximas. Então, esse caso é um caso que talvez a gente não consiga instalar 4 implantes aí para fazer um protocolo para essa paciente. E a paciente chega para a gente, é uma senhora jovem, 62 anos, eu considero jovem ainda, e que chega para a gente queixando que ela tem 2 grandes tristezas na vida atual dela, que estão atrapalhando a vida dela. A primeira é que ela não consegue se alimentar direito, porque ela não consegue usar a próstata de baixo, então não consegue mastigar os alimentos. Quando ela tenta usar a próstata de baixo e ela morde alguma coisa, ela sente um choque. E por que ela sente esse choque? Porque a emergência dos foramentales está aqui, está na crista do rebordo. Então ela não consegue usar a prótese. E ela não consegue cantar na igreja dela, que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer. Então é uma senhora que está deprimida, não está se alimentando direito, e a gente precisa devolver ela a qualidade de vida. E um terceiro fator, é uma paciente de custo, ela não tem dinheiro para fazer muitos tratamentos. Ela precisa de uma solução que seja rápida, simples e efetiva. E aí, eu penso muito, acho que a odontologia hoje, e o Ricardo mostrou isso muito bem, a gente tem que ser cada vez menos invasivo, né? E essa técnica, o roll flap que o Ricardo mostrou, é uma coisa muito, muito pouco invasiva. Mas o que a gente considera invasivo? Será que um implante zigomático pode ser minimamente invasivo? E eu ouvi recentemente uma definição de minimamente invasivo que, para mim, é melhor que eu já ouvi na minha vida. Minimamente invasivo é aquele procedimento mínimo possível para você resolver o problema do paciente de forma efetiva. Ou seja, você realmente conseguir dar uma solução ao paciente. Então, se você faz alguma coisa que invadiu pouco, mas que daqui a pouco vai ter que ser refeito, você não foi minimamente invasivo. Mas, se você entrou um pouquinho mais e conseguiu resolver o problema do seu paciente verde, então você pode ter sido minimamente invasivo. E foi o que a gente pensou aqui. Nós temos pouco osso disponível, nós resolvemos o problema dessa paciente com 2 implantes extra curtos, 2 implantes de 4 por 5,5 milímetros de comprimento. Então, instalamos 2 implantezinhos nela, aguardamos uma cicatrização de 3 meses e depois o Bruno, que é o protesista que trabalha com a gente no curso, fez uma barrinha para ela no Everdenture. E a paciente está extremamente satisfeita e feliz com essa. E veio contar para mim, mandou um videozinho para mim, doutor, olha que bacana, olha eu cantando na minha igreja. Gente, isso não tem preço. Você poder devolver de forma simples para esse paciente a qualidade de vida dele, ela poder fazer aquilo que ela mais gosta, isso eu acho que não tem preço. E olha que interessante, pessoal, olha só. Radiografia, vocês observaram um implante de hexágono externo com mudança de plataforma, e a pessoa diz assim, não, mas implante curto com hexágono externo vai perder a osso, vai ter salserização. Olha só, no momento da instalação da prótese, 1 ano e meio depois, cadê aquela perda óssea de 1 milímetro que vocês dizem, que algumas pessoas dizem que ocorre sempre nos implantes de hexágono externo? Ela não precisa acontecer mais. Por que ela não precisa acontecer? Porque hoje a gente entende qual era a causa dessa reabsorção óssea. E uma dessas causas é justamente não respeitarmos o espaço biológico. Não termos aquela espessura de tecido mínima de 3 milímetros para que a gente pudesse comportar o espaço biológico e, com isso, ter condições de manter esse implante. Então, 1 ano e meio de acompanhamento, a paciente usando a prótese feliz da vida. Ah, Eduardo, beleza, mas é só isso que você tem para mostrar para a gente? Não. Essa situação onde o paciente parece que tem muito mais osso, parece que tem 10 milímetros, mas a gente tem novamente essa limitação aqui por conta da base da mandíbula. E quando a gente olha essa mandíbula com um pouquinho mais de atenção, o que a gente observa é que eu dificilmente vou conseguir trabalhar de forma adequada aqui com implante de mais de 7 milímetros. Tá? Por que isso? Porque eu vou ter que aplanar esse rebordo uma vez, vou fazer o acesso, planificar esse rebordo, que eu fizer esse alinhamento do rebordo, eu vou perder mais ou menos 1 milímetro de osso, e eu quero preservar essa base da mandíbula aqui com pelo menos mais 1 milímetro.
Então, o planejamento para esse caso foi implante de 7 milímetros. Tá? Então, planejamos instalar implante de 7 milímetros. E olha só, olha aqui, pessoal. O canal dela já está aflorando aqui, olha. Então, aquele ossão todo que parece que a gente tem, na verdade, não tem. Eu tenho que tirar esse biquinho aqui e o meu implante não vai entrar aqui. O meu implante, na verdade, vai entrar aqui. Porque se o implante entrar aqui onde tem mais osso, não vai estar na zona de articulação dela, não vai estar no meio da prótese. Então, essa visão que a gente tem, às vezes, numa radiografia panorâmica, ela engana a gente. Parece que tem muito mais osso do que, na verdade, ele tem. Quando a gente vai para a cirurgia, a gente toma mais um cuidado, e aí, porque a gente opera todos esses casos com tomografias, e esse é um artigo, gente, que saiu, nós recebemos esse artigo terça-feira, ele foi publicado terça-feira. Olha que legal. Mostrando que isso foi um trabalho de uma outra aluna de mestrado nossa, que a gente já vinha acompanhando, eu já mostrei isso para vocês outras vezes. Existe um prolongamento anterior da artéria lingual, e esse prolongamento anterior da artéria lingual, geralmente, ele penetra na mandíbula, na região dos incisivos inferiores. E esse prolongamento anterior, ele pode ter, às vezes, mais de 1 milímetro de diâmetro. E quando ele tem mais de 1 milímetro de diâmetro, ele pode levar a acidentes hemorrágicos sérios. E olha só, nós fizemos uma avaliação de 303 tomografias, foram mais de, se não me engano, foram quase 700 cortes tomográficos que nós avaliamos, e ela estava presente em 99% dos casos. Então, é uma coisa que é muito prevalente. E você já tem uma reabsorção dessa mandíbula. Você tem que fazer, às vezes, o descolamento aqui embaixo. Se você não tomar cuidado com esse prolongamento anterior da artéria lingual, você pode vir a ter acidentes hemorrágicos sérios. Nós identificamos canais com mais de 1 milímetro em mais de 30% dos casos dos pacientes. Quer dizer, são 30% dos casos que têm potencial para acidentes hemorrágicos sérios. E você não consegue identificar isso em radiografias panorâmicas. Tá? E nossa indicação é sempre para trabalhar esses casos com tomografias. Então, acessamos a mandíbula da paciente, lembrando sempre que a gente tem que fazer essa incisão um pouquinho mais deslocada para igual, para a emergente forame eventual na crise do rebordo. Fizemos o aplanamento desse rebordo com uma broca primeiro, uma broca um pouquinho mais agressiva, depois uma broca mais delicada para dar um acabamento. E aí, identificamos sempre a emergente forame eventual, instalamos os 2 implantes mais distais, 4x7. Depois, marcamos a região mais anterior, instalamos mais 2 implantes mais anteriores, sempre trabalhando com guia cirúrgico. A gente sempre gosta, o Rosenvaldo colocou isso muito bem. Muita gente gosta de falar em casos totais sem a guia cirúrgica, a gente só trabalha com guia cirúrgica em todos os nossos casos, para que a gente possa ter a posição do implante, deixa eu voltar aqui, para que a gente possa ter o implante exatamente onde vai incidir a carga na mastigação do paciente. Então, o meu implante tem que estar no centro da prótese para que a carga vai incidir exatamente ali. Por isso, a gente tinha menos osso, que eu falei para vocês, do que aparecia na radiografia. E aí, Rosenvaldo, olha só, 50 newtons de torque, bicho. Você falou que gosta de fazer carga imediata com 60, 70. 50 newtons de torque. Implantes curtos. Eu juro que eu fiquei tentado fazer a carga imediata. Fiquei muito tentado. E aí, botei os implantes, instalamos os mini pilares e eu vou carregar esses implantes. A gente sempre gosta, nesses casos de protocolo, a gente tem tecido mole sobrando, a gente não gosta de tirar tecido mole, então o que a gente faz é fixar esse tecido mole no rebordo ósseo. Então a gente pega uma broquinha, lança uma broquinha daquela broquinha de enxerto ósseo 1,3 milímetros, faz uma pequena perfuraçãozinha no rebordo, e aí eu vou suturar o meu tecido mole nesse rebordo, para que com isso eu tenha estabilização dos tecidos moles, não fica aquele tecido solto na hora que você vai trabalhar a prótese. Isso dificulta a higienização do paciente depois, quando você instala a prótese provisória nele. Então, a gente gosta sempre de fazer essa suturazinha do rebordo. É uma coisa bem simples, bem rapidinho que a gente faz. A gente faz isso principalmente na mandíbula, a gente já fez em alguns casos em maxila também, mas na maxila normalmente isso não é necessário. Então, a gente faz essa fixação e depois eu tenho isso. Então, aquele meu tecido mole está todo estabilizado ali, eu posso trabalhar com essa prótese com segurança. E aí, no mesmo dia, o professor Fabrício, que trabalha comigo com a parte de prótese, fez a captura dessa prótese provisória para ela. Repara
Rosenvaldo, mais uma vez, que a gente também fez um arco reduzido. E aqui fiz mais reduzido do que você ainda. A gente fez um premolar e um molar. E no outro lado, como eu tinha um braço de alavanca eu tinha um implante muito anterior, porque o forame mental estava muito para distal, eu deixei só em premolar. A função dessa paciente é ter uma prótese que ela possa ter uma dieta um pouquinho mais facilitada, mas que ela não pode abusar dessa dieta, e tomando cuidado, mas já dando essa paciente uma carga imediata, e ela saiu extremamente feliz. Então, isso aqui é o pós-operatório imediato, depois da prótese capturada, a paciente está feliz, está satisfeita, e a gente pode devolver qualidade de vida a ela. Então, tá aqui é uma prótese que a gente faz totalmente acrílica, e isso é uma outra discussão. A gente gosta de fazer o provisório totalmente acrílico, mesmo com um pequeno cantilever que a gente tem aqui. E por que a gente faz totalmente acrílico? Porque o acrílico ele funciona como um rompe-forças para mim. Se eu tiver uma sobrecarga, se a paciente morder forte demais, vai fraturar o cantilever. Então, ela não vai levar essa sobrecarga ao implante. Eu prefiro que o cantilever, a próxima acrílico, frature, do que ela leve essa sobrecarga por alguma razão meus implantes, principalmente implantes curtos. E olha nessa radiografia como aqui na frente a gente está praticamente naquela cortical que eu falei que eu não gosto de beliscar. Tá? E lembrando que, como a radiografia esse é um corte forâmico que faz isso na radiografia, eu tenho uma pequena distorção. Os implantes não estão inclinados assim. Então, prótese, e aí aguardamos, ela fica com essa prótese provisória por 3 meses, e depois de 3 meses nós fazemos uma prótese definitiva, e aqui já é a radiografia de acompanhamento dela com a prótese definitiva depois de 1 ano. E novamente aquele questionamento para vocês, cadê a perda óssea de implantes de hexágono externo que a gente dizia ter de 1 milímetro no primeiro ano? A gente hoje não precisa mais ter. Estou trabalhando com implante de 7 milímetros, de 5,5, eu perdi 1 milímetro no primeiro ano, perdi praticamente 20% do implante, então não posso me dar esse luxo. Por outro lado, trabalhar com implante de conexão cônica, principalmente aquelas que eu tenho que enterrar no osso, no implante curto, imagina que eu tenho 7 milímetros de osso disponível e eu quero trabalhar com implante de conexão cônica que eu tenho que enterrar, vou trabalhar com implante de 5,5 para poder enterrar 1,5 milímetro dentro do osso? Não vou, prefiro trabalhar com implante maior de hexágono externo, mas a gente usa implante de hexágono externo com mudança de plataforma. E com todo esse cuidado de distribuição de carga, e nós estamos falando aqui de casos múltiplos. É lógico que para casos unitários, a nossa preferência é de conexão cônica. A conexão cônica é que a gente instala ao nível do rebordo. Nunca a conexão cônica é que a gente tem que instalar enterrada no osso para esses casos de implantes curtos. E aí, a gente vai para a literatura que compara próteses totais, né, de arcos totais, sobre implantes, com implantes curtos, de 5 milímetros, quer dizer, 6 milímetros naquele limite entre curto e extra curto. Implante de 11 milímetros, a gente tem resultados semelhantes, né? Com muito menos trauma, menos invasividade, uma forma simplificada, que vai ser melhor para o nosso paciente. Então, isso me dá muita segurança, porque eu tenho o mesmo resultado, isso não sou eu que estou dizendo, é a literatura científica, a Clinical Oral-Implantic Research é uma revista qualizada internacional, para mim é a revista que é a melhor revista em termos científicos para a gente publicar hoje em odontologia, né? Mostrando um trabalho que tem o Esposito, que é um grande autor entre os autores dele, me dando segurança para trabalhar com os implantes curtos em casos totais, né? E um outro trabalho, que aí é bom de valorizar o que é nosso, né? Uma revisão sistemática por autores aqui do Brasil, também falando a mesma coisa e nos dando segurança para trabalhar com implantes curtos em casos totais. Esse trabalho é um trabalho de 2020, tá? Um trabalho publicado esse ano. Então, é sempre bom, embora esteja aqui em 2019, tá, pessoal? Ele saiu online em 2019, foi impresso em 2020. E aí, isso é o que eu queria mostrar para vocês que a gente pode fazer quando está documentado. Isso eu estou falando para vocês, eu tenho referência científica, a gente tem trabalho na literatura, mostrando que a gente pode fazer com segurança e com respaldo científico. Mas até onde a gente pode ousar? E agora o que eu vou mostrar para vocês são trabalhos que nós estamos fazendo em pesquisas nossas ainda, então são coisas que eu estou mostrando para vocês em primeira mão, e ainda não é uma coisa que a gente pode dizer para vocês, olha, podem fazer porque vai dar resultado. São coisas que são feitas em protocolos de pesquisa. Então, o paciente, para participar disso que a gente vai mostrar para vocês agora, ele assina um termo de consentimento livre esclarecido. Esse trabalho foi submetido à plataforma Brasil para que a gente possa trabalhar em cima desses pacientes dessa forma. Tá? Então, passou por um comitê de ética e foi aprovado. Imagina uma situação como essa aqui, pessoal.
onde eu tenho uma mandíbula que, quando você olha no primeiro momento, não, Eduardo, aqui deve ter uns 10 milímetros de osso, tem muito osso para trabalhar. Mas quando a gente pega os cortes os cortes laterais oblíquos desse paciente, os cortes sagitários, o que a gente vê é isso aqui. Eu tenho 5, 6 milímetros de osso disponível. Aqui, embora nesse corte apareça 7, eu não tenho 7 disponível. O que a gente vê que parece que tem muito osso é isso aqui, ó. Isso aqui não é onde eu vou instalar meu implante. O meu implante vai estar aqui. E aqui eu tenho 6, 6,5, 5,5 milímetros de osso disponível. É um cara que a gente pensa em implante de 4 milímetros de comprimento, ele vai trabalhar ali no limite. Porque eu tenho que lembrar que o meu implante não pode estar inclinado totalmente para a lingual, ele tem que estar onde determina a prótese. Então, são casos onde eu tenho um pequeno espaço mesodistal, mas que já é suficiente para instalar implante. Eu não tenho como pensar em nenhum tipo de implante aqui posterior. A única solução que me resta para essa paciente é trabalhar com implantes extracursos na região entre forames para ela. E foi o que a gente fez. Então, trabalhamos aqui com implantes de 4,1 por 4 milímetros de comprimento. Então, são 4 implantes extracursos. E olha só, pessoal, aquele ossão todo que a gente estava vendo no corte panorâmico, é isso aqui, ó, é a espinha mental superior. Por quê? Porque como aqui é uma inserção muscular, isso aqui não vai reabsorver nunca. Ela se mantém ali, o osso à frente dela reabsorve. Ó. Então, eu tenho nada de osso para trabalhar. Para vocês terem uma ideia, em 2 regiões onde eu fui furar 4 milímetros, eu desci um pouquinho a mão, eu varei a base da mandíbula. Então, eu tinha 4, 4,2, 4,5 milímetros na região que eu precisava trabalhar. Então, olha, instalamos 4 implantes tissue level de 4,1 por 4, sempre respeitando o posicionamento dentro da guia cirúrgica, com todo o planejamento possível. E aí, fotografia pós-operatória imediata. Você olha que, nossa, Eduardo, tem osso pra caramba aqui embaixo. Não tem, vocês estão vendo que tem uma areazinha radiolúcida aqui embaixo de 3 dos 4 implantes. É justamente aqui, quando eu desci um pouquinho a mão, ele varou a mandíbula. Então, eu não tenho mais nada de osso disponível. Embora a radiografia, você olhando a radiografia por si só, parece que tem muito osso ali embaixo. A gente não tem. E aí, a gente instalou os implantes, e aí o diabo coça no ouvido da gente, né? Fica tentando a gente. Tem uns colegas que trabalham com a gente na nossa equipe lá que ficam, não, Eduardo, carrega logo. Nós resolvemos no mesmo tempo cirúrgico, aliás, no dia seguinte, porque a paciente estava um pouco cansada da cirurgia, nós instalamos a prótese provisória nela, capturando com a carga, que até 72 horas é considerada imediata. Então, foi feito o carregamento imediato. Esse caso, pessoal, tem um acompanhamento de 1 ano e 6 meses. Foi operado em dezembro. Tem 1 ano e meio de acompanhamento desse caso. Tá? E a gente não pode dizer que isso é um padrão, que vocês podem fazer isso como rotina, porque ainda é um caso acompanhado, nós estamos com o 2º caso acompanhado, tá? E eu não tenho uma longevidade disso, nem tenho um controle desses casos. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos uns 10 casos feitos como esse, acompanhado exatamente como a gente vem fazendo, uma radiografia a cada ano, para que a gente possa dizer, então, publicar isso, passar por um crivo de revisores, publicar isso para que a gente possa dizer assim, não, pessoal, agora pode fazer. Nosso objetivo aqui foi só mostrar para vocês o que a gente está fazendo em termos de pesquisa, mas que pode ser um caminho para casos tão extremos como esse. E o que a literatura hoje fala para a gente, então, só para a gente poder encerrar? O que é melhor para o meu paciente? Trabalhar com implantes curtos ou tentar fazer alguma técnica de aumento ósseo vertical para esses pacientes? E a literatura tem sido extremamente favorável a se trabalhar com implantes curtos, mesmo em casos parciais. Imagine em casos totais como esse, como que a solução para uma mandíbula como essa seria talvez um enxerto vascularizado de costela, alguma coisa assim, quer dizer, uma cirurgia de grande porte para tentar trabalhar com implante. Então, hoje a gente tem uma vantagem muito grande de trabalhar de forma previsível com os implantes e mostrando resultados iguais ou melhores do que as técnicas de aumento ósseo vertical, mesmo quando comparado a técnicas muito simples ou muito bem descritas na literatura, como os aumentos de ceia maxilar, por exemplo. Tá? Então, hoje, o que a gente tem feito, esses são os nossos resultados que nós apresentamos na Clinical Oral Implant, no EAO do ano passado, que foi em Lisboa, e foi publicado no Clinical Oral Implant Research, de 101 implantes curtos instalados, com acompanhamento de até 4 anos, com uma taxa de sucesso de 97%. Quer dizer, 97% é uma taxa que a gente tem para implantes convencionais, não é nem implantes instalados em sítio enxertado, não.
implantes convencionais instalados em osso nativo. Então, isso nos permite hoje trabalhar com muita segurança com os implantes curtos.